Deixa eu ministrar para vocês uma palavra hoje, cujo título é um pouco grande, porque ele é mais ou menos dividido em 3 partes. Eu tenho o poder da imaginação, que é o que eu quero terminar a palavra falando. Eu tenho a forma como nós pensamos, que é a parte inicial, e ali mais ou menos no meio vai ter a maneira como Deus pensa ao nosso respeito. E são coisas que eu tenho ministrado bastante ao longo de todo esse ano de 2023, eu cada vez mais tenho me aprofundado e buscado em Deus por um conhecimento, um entendimento acerca de como a gente pensa, como a gente deve pensar, segundo um chamado na Bíblia, que a gente pode até mesmo colocar como uma intimação do apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, e parece mais como uma intimação para nós. É algo que a gente deve parar e prestar atenção, é algo que a gente deve dar ouvidos, que é: não se amoldem, não tomem forma, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É uma intimação para nós, mas transformai-vos, que é um processo, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa viver e experimentar Deus da maneira certa e correta. Então existe esse mundo com todo o seu mal e sua corrupção. Existe uma forma de pensamento no mundo que é moldado por uma cultura que tenta empregar em nós uma agenda na qual a gente deve andar e aceitar. Mas há uma intimação para o povo de Deus, e a intimação é: transformem-se. Você pode falar comigo? Fala, transformem-se. A minha intimação é: saiam desse padrão. Existe uma clara divisão. Saia desse padrão. É uma divisão, uma diferença entre quem nós éramos antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e agora sendo nova criatura. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Foi feito algo novo em nós. É algo que começou. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, algo começa na tua vida. E é bem explicado aqui, dizendo que a velha vida acabou. Aquele que você era, maneira como você pensava, como você agia, isso acabou. E uma nova vida teve início. Todos nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém por isso? Todos nós. Então, se nós somos novas criaturas, a gente não pode mais pensar como a gente pensava antes. É por isso que isso tem ocupado o meu pensamento nesse tempo inteiro. Eu não posso tomar essa forma, esse tipo de pensamento, conforme todo mundo diz, conforme o mundo prega, conforme o jornal ensina, conforme a política quer, conforme. Não se conformem com esse padrão. Se a gente cai nesse erro de nos conformar, a gente cai na tendência de sermos afastados do melhor de Deus, porque pela renovação da nossa mente a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Senão nos é privado. E eu entendo que a nossa mente, ela tem o poder de afetar o nosso comportamento, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Há pessoas que pensam positivo, há pessoas que pensam negativo. Há pessoas que olham para um problema e veem uma dificuldade. Jesus, durante os 3 anos, ele ensinava aos seus discípulos isso: olha, não existe nenhuma impossibilidade para Deus. Não existe um cenário no qual a tua mente deve olhar e achar que é impossível. Vamos mandar o povo embora porque está ficando de noite e não tem comida para esse tanto de povo. O que você tem? Era a pergunta de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo pensava, queridos. O que vocês têm? Mas é pouco, não importa, Deus multiplica. Mas é pequeno, não importa, Deus faz ficar grande. É uma questão de pensamento, de mente. Então eu tenho essa mentalidade da carne, que é essa velha natureza na qual nós não somos mais, porque nós recebemos de Jesus uma nova criatura. Essa velha natureza, ela é morte e ela está em guerra com Deus. É uma mente não renovada. Em essência não é a mente de Cristo, como Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2:16. Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode declarar isso com fé? Você pode dizer: eu tenho. Não, com fé, fala: eu tenho, porque eu estou declarando isso para todo mundo ouvir. Eu tenho a mente de Cristo.
Olha como é uma declaração, é algo que, peraí, eu não tenho mais uma mente morta, uma mente de natureza antiga, caída, de carne, não, eu tenho a mente de Cristo. Então eu entendo que esse transforme-se, que é um processo, não é um fato isolado não é algo que vai acontecer rapidamente na tua vida, não. É um processo, é a mesma palavra que Paulo utilizou em 2 Coríntios 3,18. Quando ele escreveu, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados de acordo com a imagem do nosso Senhor. Estamos sendo transformados de acordo com a obra do Espírito Santo em nós. Estamos sendo transformados para parecermos com Jesus. É uma transformação. Então Deus, Ele faz morada no nosso coração, que é a nossa essência de existência, é uma palavra que a gente utiliza como a nossa essência de existência. Deus faz morada neste lugar, transformando-nos através de um verdadeiro trabalho interno. E por isso que é complicado. Por isso que às vezes as pessoas começam e largam. Por isso que muitas vezes quem não é forte, fortalecido no Senhor, no meio do caminho esmorece. Porque você não consegue às vezes ver. Em um dia você está bem forte na fé, no outro dia você não está. Mas Deus está trabalhando aonde? No teu interior. Só que você está esperando sempre, às vezes, por mudança externa. Queridos, nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Você crê que Deus tem te aperfeiçoado? Sabe onde eu sei isso? Quando eu vejo a necessidade, um exemplo simples, a necessidade de me calar, ao invés de falar. Lembra que a Bíblia diz que é muito melhor ouvir do que falar? Eu entendo que a língua pode nos colocar em sérios problemas, eu entendo que uma velha natureza faz com que eu fale sem falar, faz com que a minha língua me coloque em sérios problemas, mas eu creio que eu tenho sido transformado numa nova criatura, e em muitos momentos eu vejo o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, calma, cale, aquiete, espere, e eu vejo a bênção dele na minha vida. É um trabalho então que é interno. O Espírito dá vida e a carne não produz nada que se aproveite. Jesus disse isso, João escreveu, João 6,63. O Espírito dá vida e a carne não tem nada que se aproveite, não tem nada. Por isso que o desejo teu constante tem que ser de ser transformado pelo Espírito Santo. Espírito, me transforme, me modifique. Eu não quero mais ser como eu era, não quero mais fazer o que eu fazia, não quero mais ser isso. Eu preciso ser mudado. Você deseja ser mudado, transformado pelo Espírito Santo de Deus? Para se tornar uma pessoa melhor, queridos. Não somente nessa terra, mas por saber que você está sendo preparado para uma eternidade. Nós estamos sendo preparados para isso. Então nós, os que cremos que fomos feitos novas criaturas, com o novo viver em Cristo Jesus, estamos sendo transformados dia a dia, segundo a imagem de Cristo. Romanos 8, 29, Paulo escreveu, pois Deus conheceu de antemão seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Existe um padrão que está me moldando, de acordo com a imagem de seu Filho, e eu não sei vocês, mas não existe ninguém melhor do que Jesus Cristo. É o nosso alvo, é o nosso padrão, tem que ser o teu desejo. Então transformar a mente, a nossa maneira de pensar é imitar Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo, e que mente é essa? E Filipenses 2,5, quando Paulo fala que Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo ao qual ele devia se agarrar, se segurar, mas ele aceitou vir à terra como servo, se humilhando, se esvaziando de quem ele era, todo o poder que ele tinha. Em Filipenses 2,5, antes disso ele diz assim para a gente, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Quando eu vou buscar entender isso, eu entendo que primeiro Jesus era filho. E ser filho, irmãos, não é fácil. Ser filho significa você ser obediente aos seus pais. Eu falo para vocês que não é fácil porque eu já fui filho. E eu tenho dois, e um em especial que eu vou contar para vocês, é uma alegria.
Mas eu tento ensinar para ele o que é respeito e obediência, e é todo dia. Eu falo, meu Deus do céu, me ajuda. Mas ter o mesmo pensamento, a mesma mente de Cristo, significa a gente ser o quê? Um filho obediente. Não é um filho que esperneia na presença do pai, não, irmãos. É um filho que confia em Deus, no teu pai, até o fim. Jesus, no momento de maior dificuldade da sua vida, ele vai para a presença desse pai, ele chora na presença desse pai, ele fala, pai, é muito difícil, eu não sei nem se eu quero. Por quê? Porque dói, porque vai ser difícil, porque eu vou me separar do Senhor, mas ainda assim eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu querer. Será que nós estamos nos submetendo ao nosso Deus? Será que nós estamos buscando ter a mente de Cristo? Um filho que confia no seu pai, no seu poder, onde não há um impossível e que afirmou, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe por que Jesus afirmou isso aqui? Sabe por que Jesus abriu isso para nós? Vocês vão fazer obras da maneira como eu estou fazendo, até mesmo maiores. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado em mim. Sabe por que Jesus disse isso e abriu isso para nós? Por causa de uma nova mentalidade, uma mentalidade de nobreza, uma mentalidade de riqueza. Jesus não tinha uma mentalidade de falta. Jesus não tinha uma mentalidade de medo, Jesus não tinha uma mentalidade que o paralisava, não, ele estava sempre em constante movimento, porque ele tinha uma mentalidade de realeza, de riqueza, do céu, divina, maravilhosa, confiando no seu Pai o tempo inteiro. Eu posso não ter todas as respostas e não preciso ter, mas eu tenho um Pai que tem todas as respostas. Era assim que Jesus caminhava. E aí, Paulo escreve para a gente, Filipenses 4,19, o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A mentalidade de riqueza de Jesus levou ele a ser o Senhor dos senhores, o dono de todo ouro e toda prata, aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que sustenta tudo que existe, aquele que reina à direita de Deus, aquele que diz para nós, coisas maiores vocês farão e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Tem alguém aqui nessa manhã? Isso é o poder de uma mentalidade. Isso é ter a mente de Cristo. A renovação da mente começa com a nossa nova identidade obtida na cruz. Porque se eu fui feito nova criatura e agora uma nova vida significa que eu recebi de Deus uma nova identidade. Quando você nasce, você não recebe uma identidade? Uma certidão de nascimento? Aí depois você tem que ir lá fazer o teu RG, que eu não sei para que serve, porque a gente só usa CPF. Não é verdade? Mas você ganha uma identidade com a sua fotinha. Quando você nasce de novo, você ganha uma nova identidade de Deus. E essa identidade diz, escrito lá para você, você é um filho ou você é uma filha de Deus. É uma nova identidade, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Você se torna um cidadão, você ganha uma identidade que você pode apresentar para todo mundo. Eu não sei você, mas eu sou filho de Deus. É uma nova identidade. Portanto, em uma vez em que nós éramos escravos do pecado, do mundo, do sistema da vida antiga, da carne, da sua cultura, do seu pensamento, das coisas que o mundo prega, da forma de agir, não, agora nós somos escravos da justiça. Existe uma transição. Romanos 6,18, Paulo escreveu, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas tem uma tradução que é melhor. Fala assim, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Se eu sou nova criatura com uma nova mente, agora eu sou escravo de Deus para fazer aquilo que é o que? Certo, correto. Portanto, a gente não pode se dar ao luxo, queridos, de pensar sobre a nossa vida de forma diferente de como Deus pensa. Em nenhum momento Deus tem dúvida de quem você é para Ele. Em todos os momentos Ele olha para você como um filho e como uma filha. A questão é, eu não posso me dar ao luxo de pensar diferente disso, porque se eu penso diferente disso,
é onde eu estou em problemas, eu estou em choro, em angústia, em dor, em tristeza, em medo, em falta, em depressão, em um monte de coisas. A gente não pode dar ao luxo de pensar diferente de quem nós somos. Tem filho e filha de Deus aqui nessa manhã hoje? Você não pode pensar diferente disso. Ah, mas a pessoa não me valoriza, eu não estou nem aí. Eu tenho alguém que é o Criador dos céus e da terra que me valoriza como ninguém. Eu não posso me dar ao luxo de pensar diferente. Então é o que você faz com as promessas, com a palavra liberada de Deus para a sua vida, que determina a direção da sua mente, que no fim das contas vai determinar a tua realidade. É essencial compreender o que Deus pensa de nós para que a gente possa entrar no nosso destino. É impossível chegar na eternidade sem o entendimento e a aceitação de que você é filho e filha. Não tem como você entrar no seu destino sem isso. A gente precisa desse entendimento para quê? Para compreender o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Ah, pastor, mas nesse dia eu estava assim, não tem problema não. Eu estou sendo aperfeiçoado por Deus, eu estou sendo aperfeiçoado por Deus. Calma, me ajuda, junte-se a mim, vamos juntos, vamos caminhar juntos para a gente chegar lá, na glória. Não é olhar e reclamar de falta de oportunidades ou cenários adversos que nos rodeiam e que a gente vê com nossos olhos naturais, não. Irmãos, prestem atenção em mim todos. É necessário criar a nossa realidade através da fé. A nossa realidade não deve ser aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais. A nossa realidade deve ser criada através da nossa fé. Jesus desafiava a realidade que todo mundo via. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus, que Deus podia agir. E ele disse: o que vocês pedirem em meu nome, meu Pai fará. É a mesma realidade que ele deixou para nós. A realidade da fé. Então é necessário esse entendimento de identidade para não sermos quem os outros dizem que nós somos. Tem gente que se submete a isso, tem pessoas que dão um título para alguém e essa pessoa se torna um título. Eu não sou título nenhum, eu sou filho de Deus. É a única identidade que eu tenho, porque fora disso eu vou morrer para sempre, mas nisso eu vivo por toda a eternidade. É a única identidade que eu tenho e que eu preciso ter. Ninguém vai colocar em mim identidade nenhuma. As pessoas podem falar que você é isso, que você é aquilo. Você pode ter a escolha de aceitar ou não. É uma escolha. Uma percepção que alguém tem de você pode ser uma prisão na sua vida. Você limita a ação do Espírito Santo de Deus em você porque você está se considerando como as pessoas dizem que você é. Você é um fracasso, você é errado, você é triste, você nunca vai dar certo. Você é um alcoólatra, você é um drogado. Eu não quero saber o que os outros dizem, eu quero saber o que meu Deus diz, porque só Ele tem o poder de mudar quem eu sou. Só Ele me dá a identidade certa e correta para viver. E aí eu entendo que a atividade vai atraindo para nós identidade. Estou falando de quem nós somos em Cristo, irmãos. É impossível você ter identidade sem ação. Quanto mais você está em atividade, mais os outros te reconhecem por aquilo que você é e faz. Veja, o profeta Eliseu, ele estava totalmente fora do seu propósito de vida. E por muito tempo ele ficou assim. E pode ser que está acontecendo com você ainda na sua existência. Ele estava vivendo a visão dos pais dele. Ele estava arando a terra todos os dias como um fazendeiro, mas Eliseu não era um fazendeiro. Sabe como é que eu sei disso? 1 Reis 19 fala que Elias, o profeta Elias, saiu de lá de onde ele estava e encontrou Eliseu. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª lá no fundo ainda, lá no fundão, porque geralmente as pessoas só veem o primeiro. E Elias o alcançou, Deus enviou Elias lá. E Elias lançou sobre ele a capa. Por quê? Porque era a sucessão. Eu estou passando para você a unção que eu tenho. Elias deixou os bois e correu atrás de Eliseu, deixou os bois, correu atrás de Elias e falou assim: peraí, deixa eu dar um beijo de despedida dos meus pais e eu vou contigo. Elias falou: vai e volte. Pelo que eu te fiz, é isso mesmo, a tua identidade é essa que eu acabei de passar para você. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou. E não somente deixou para trás aquilo que ele estava preso fazendo,
Não somente ele abandonou, mas ele falou, não, eu vou pegar isso aqui, eu vou oferecer isso aqui para Deus. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Eliseu era um profeta, mas estava preso em outro ofício. Pode ser que você esteja preso naquilo que as pessoas esperam de você. Infelizmente acontece isso, tem gente que espera de você alguma coisa. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso por mim. Nós não somos escravos de ninguém. Quando o profeta Elias passou onde Eliseu estava, ele ofereceu algo melhor, lhe ofereceu algo maior, que é o que eu acredito que Deus faz com todos nós. Deus nos oferece algo maior e algo melhor. Vou falar para esse lado aqui. Deus nos oferece algo maior e algo melhor. Deus nos oferece, queridos. Quando Elias passou com algo melhor e algo maior, Eliseu falou, eu não quero mais saber disso aqui, porque isso aqui tem nada a ver comigo. Eu vou entrar na unção e na identidade que Deus me criou para ser e para ter. É aí que eu vou entrar, é isso aí que eu vou fazer. Foi para isso que Deus me criou. Foi para chegar no momento como Esther ouviu, falando, olha, talvez seja para isso que você nasceu. Pode estar demorando, pode ter gente aqui com 50 anos, mas eu creio no melhor de Deus para a sua vida. Então você pode estar vivendo com uma mentalidade e pensamentos que nem mesmo foram gerados por você. Ou você pode escolher pensar os pensamentos de Deus e ter a mente de Cristo, que é o melhor da palavra. Isso que para mim é o melhor da palavra. O melhor da mente de Cristo é o seu poder de imaginação. Já pararam para pensar como Deus criou o mundo? Deus imaginou. Haja. Sabe como é que Jesus agia? Jesus sonhava, Jesus imaginava e as coisas ganhavam vida. Eu vou curar você. Como é que eu vou curar você dessa vez? Deixa eu pensar, deixa eu imaginar. Dessa vez eu acho que eu vou fazer um barro com a lama. Deixa eu fazer isso aqui. E quando Jesus fazia, quando ele imaginava, quando ele sonhava, Deus agia, porque Deus nos deu poder de imaginação, queridos. Jesus pensava conforme o pensamento do céu, por isso que ele diz, quando vocês forem orar, deixa eu ensinar vocês a orarem. Deixa eu ensinar vocês a falarem com o Criador dos céus e da terra. Quando vocês forem orar, faz assim, diga, Pai nosso que estás no céu, porque você vai reconhecer que Ele é Deus, Ele está numa outra dimensão. Santificado seja o teu nome, porque o Senhor é separado de todo o resto, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E aí ele fala, venha o teu reino, porque onde existe um rei, os outros obedecem. Seja feita a tua vontade, porque é a vontade de Deus que deve dominar sobre todas as coisas. Assim na terra, como ela é no céu. Conforme o Senhor imagina e declara, aconteça, tanto aí quanto aqui. Foi isso que Jesus abriu para o seu povo, para os seus irmãos, para os filhos e filhas de Deus. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Em outras palavras, imagine, meu filho, sonhe, devido ao que eu coloquei em vocês. Então agora essa nossa nova maneira de pensar que nos foi dada e liberada por Jesus, porque nós temos a mente de Cristo, que a palavra de Deus nos assegura, nos proporciona algo que é maravilhoso e poderoso. O poder da imaginação existe para que nós possamos criar o futuro. É maravilhoso que Deus queira nos usar para isso, para criarmos o futuro. Tudo que Deus faz é criar o futuro. Quando Deus chama Abraão para uma aliança, Deus dá a Abraão um futuro. Deus estava começando a ensinar a gente o que é esperar pelo futuro. Ele chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. E essa aliança não é para agora somente não, eu estou criando um futuro para você. E o que eu estou criando não termina em você. Eu falo de vez em quando isso aqui, irmãos, nós precisamos pensar em legado. Nossa vida não termina com a gente. A nossa vida termina com o que a gente deixa aqui nessa terra para os outros. A nossa vida passa para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e assim sucessivamente. E Deus fala para Abraão, Abraão, você será pai de muitas nações. Você está imaginando que você vai ter uma nação nessa terra? Deixa eu te falar, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você.
Quando você cria o futuro, você tem a chance de abençoar todas as nações da terra. Porque você está criando um projeto que Deus colocou no teu coração, na tua mente, para você fazer. Você não vai mais ser chamado de Abraão, vou mudar a tua identidade. Você vai ser Abraão porque você vai ser pai de numerosas nações. E eu vou tornar você extremamente fértil. E de você farei nações e procederão reis. E eu vou estabelecer a minha aliança com você eternamente, entre os teus descendentes futuros, para eu ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E toda a terra que você está agora será sua para sempre. O que Jesus está fazendo para nós agora, irmãos, é preparar o futuro. Eu vou, mas eu volto. E enquanto eu estiver lá, eu estarei preparando para vocês morada. Jesus está construindo, Jesus está preparando, Jesus está construindo um futuro para que a gente possa estar com Ele. Então o que a gente tem que fazer aqui é construir o futuro, é imaginar, é profetizar, é declarar. É por isso que eu sou insistente tantas e tantas vezes, mesmo vocês não querendo, mas eu falo, abra a boca e declara a palavra de Deus, porque é bênção para a sua vida. Quando você declara, quando você emite a palavra de Deus, queridos, as situações mudam. As circunstâncias são transformadas pelo poder da palavra, porque Ele diz que a minha palavra não volta para mim vazia, ela não volta sem fazer o que eu quero que ela faça na terra, e Ele nos chamou para nós declararmos a sua palavra aqui. Então, declare, profetize. Nós nos tornamos o que nós profetizamos, ou a gente não nos torna por causa de medo ou falta de fé. Eu posso todos os dias declarar para a minha vida que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que eu sou um vencedor. Eu posso todos os dias declarar para a minha vida que meus filhos pertencem ao Senhor, que eu e minha casa serviremos a Ele. Eu posso declarar todos os dias, ou você pode se manter de boca fechada, com medo e falta de fé, e sucumbir ao cenário adverso, que vai aparecer sim, todos os dias contra nós. Tem gente que perde a batalha antes da batalha começar. Muitos têm medo de começar porque acham que não vai dar certo. Eu não sou bom nisso, eu não consigo. Olha a maneira como você está declarando as coisas sobre a tua vida. Meu irmão, comece o que for para você começar, declara a vitória no nome de Jesus sobre aquilo que está queimando no teu coração para você fazer. Declare que em Cristo Jesus você é capaz. Eu não sou capaz mesmo não, sozinho não, mas se Cristo estiver comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É uma questão de declaração. Declara a vitória do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a vitória do Senhor sobre essa semana. Eu declaro a vitória do Senhor sobre esse desafio. Eu declaro a vitória do meu Deus, porque Ele me fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso declarar. Agora pode ser que você comece e não dê certo. Pode ser, acontece. Pode ser que você comece e não vai ser o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Pode ser também. Pode ser que você comece e não vai ser aquilo que vai fazer você romper. Mas veja isso aqui. Se não for a coisa certa, pode ter certeza que vai te guiar ao caminho certo. Eu acho impressionante que sempre que a gente começa algo, a gente aprende algo. Sempre que a gente começa algo, a gente conhece alguém. Sempre que você inicia algo, isso te leva a novos lugares. Sempre que você inicia algo, te leva a novos contatos, a um novo conhecimento, e você adquire um novo entendimento. Vocês já viram quantos produtos foram descobertos ao acaso? Eu trouxe uma lista para falar para vocês. Produtos que serviam no início a um princípio, a um propósito, e de repente serviram a outro propósito. Rapidamente eu vou passar por vocês, com vocês pela Coca-Cola, pelo Viagra, pelos sucrilhos, pelo Super Bonder, pelo picolé, que ninguém sabia nem que foi inventado, e pela penicilina. Coca-Cola foi descoberta pelo farmacêutico John Pemberton em 1886, irmão, 100 anos antes de eu nascer. Olha o tanto que esse trem faz mal para a gente, tem tempo. Em Atlanta, nos Estados Unidos, originalmente a receita deveria servir como um remédio para um estômago, e todo mundo sabe o que virou. Começou errado, mas levou a algo certo. Você está desesperado porque você está com medo de começar. Você está desesperado porque você começou algo e não deu certo, mas calma, Deus está te guiando no caminho certo. O Viagra
Foi descoberto em 1990 por uns cientistas no laboratório da Pfizer. Mas eles estavam pesquisando um medicamento, queridos, contra a angina de peito. É uma dor que dá no peito, nas nossas veias arteriais aqui. O citrato de sildenafila. Os testes revelaram a insuficiência da substância para reduzir a dor provocada por essa doença. Mas ele era suficiente o bastante para ocasionar um efeito inesperado. E o Viagra se tornou um remédio que todo mundo conhece. Quem conhece? Levanta a mão, estou brincando, irmãos. Os sucrilhos, a Kellogg's, todo mundo já viu a Kellogg's, aquele tigre, né? Foi fundado em 1906 por 2 irmãos que trabalhavam juntos. Os cereais começaram a ser incluídos na dieta dos pacientes de um sanatório onde um desses irmãos, Will Keith Kellogg, trabalhava. O objetivo era tornar a dieta deles mais saudável. Só que aconteceu um acidente. Os flocos foram criados acidentalmente em 1894, enquanto eles realizavam experimentos com trigo para desenvolver um substituto digestivo para o pão, que seria servido nessa clínica para trazer mais saúde para os pacientes. Eles esqueceram um pouquinho de trigo, de molho em água, de um dia para o outro, percebendo então que o material resultante podia ser moldado e assado na forma de floquinhos, e se tornou o grande e mais famoso cereal do mundo, Kellogg's, sucrilhos. Deu errado, mas deu certo. A Super Bonder, que na minha infância eu amava mexer com aquilo, e minha mãe falava, não mexa, porque grudava os dedos, mas eu usava porque eu quebrava os vasos dela tudo dentro de casa. E eu vejo meu filho fazendo a mesma coisa hoje, não chuta bola dentro de casa, eu não sei porque a gente compra bola e deixa em casa, né? Bola tem que ter um lugar para jogar. Mas a Super Bonder, que é um adesivo à base de cianoacrilato, é um tipo de cola instantânea que cola tudo, né? Em 1942, o químico Harry Culver descobriu esse cianoacrilato, tentando desenvolver um polímero diferente que fosse mais forte e transparente. Ou seja, um material que não fosse nem vidro nem plástico. E de repente nasceu a Super Bonder. Dia errado deu certo. O picolé, que é legal, o picolé foi inventado, parece uma coisa tão ridícula, né? Um negócio congelado num palitinho. Um menino de 11 anos, nos Estados Unidos, rapaz, esses americanos são difíceis, né? Os caras inventam tudo, pô. Estou procurando cadê a invenção do brasileiro aqui, ó. O americano Frank Epperson ficou numa noite muito fria da sua casa, na varanda, na Califórnia, mexendo um suco de fruta, né, em uma xícara. Outras versões dizem que era um refrigerante em pó com água. E ele usava um palitinho, um pauzinho de madeira, que alguns dizem que era um talher de cozinha. Ele cansou de brincar, foi dormir, deixou o picolé lá fora, estava frio, ele acordou, voltou, estava lá, né, o primeiro picolé do mundo. Do suco congelado virou o popsicle, que é como eles chamam picolé lá de fruta, nos países de língua inglesa. Em 1905, 18 anos depois, esse cara, Epperson, fez uma festa, já tinha filhos, chamou os amigos, e ele fez a sua invenção para eles, e batizou com o nome dele, Epsicle. Mistura do seu nome Epperson com a palavra icicle, que significa pingente de gelo. Aí ele decidiu transformar isso em negócio, patenteou o nome, patenteou a fórmula, e em 1924, conseguiu a patente, depois ele vendeu para uma companhia que até hoje vende picolés nos Estados Unidos. E por fim a penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico do mundo, irmãos. Uma das maiores invenções da medicina. Foi descoberta ao acaso. Alexander Fleming estava fazendo estudos porque ele havia voltado da Primeira Guerra e ficou impactado com tantas feridas que levavam soldados à morte por causa de infecção. Quando ele volta da guerra em 1928, ele iniciou seus estudos sobre uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, responsável por provocar infecções em feridas de soldados. Um dia ele resolveu sair de férias e deixou essas bactérias em uma cultura no seu laboratório, sem acondicionamento correto e nenhuma supervisão. E as placas permaneceram ali até o seu retorno e foram contaminadas. Ao retornar algumas semanas depois, ele percebeu que a cultura estava repleta de bolor e que o ideal era jogá-la fora. No entanto, antes de descartar o material, ele percebeu que ao redor dos locais onde havia o bolor, não tinha presença da Staphylococcus aureus, o que sugeria que o fungo havia interrompido a atividade da bactéria. Análises mostraram que o fungo em questão era o Penicillium notatum, e que a substância secretada por ele era capaz de matar bactérias. E surgiu a penicilina, considerada como o primeiro antibiótico da humanidade, e uma das descobertas mais fantásticas da medicina.
e você querendo que tudo seja perfeito. Deus é perfeito, nós estamos em aperfeiçoamento. Então tenha calma e dê espaço na tua vida para a imaginação. Deixa Deus ir te surpreendendo ao longo do caminho. Comece e dê o seu melhor. O que cabe você fazer, faça bem feito. Honre o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em tudo que você fizer, honre o Senhor. Mude a mentalidade, mude a maneira como você pensa. Se você considerar o dinheiro sempre como impedimento, ele vai ser sempre uma placa de pare na tua vida. Pessoas que não veem o dinheiro como impedimento sempre dizem, nós vamos levantar esse dinheiro. E Deus abençoa essa mentalidade, porque dinheiro não é um problema, dinheiro é solução. Quando Deus te der uma oportunidade, queridos, entregue o teu melhor. Eu estou caminhando para o final já. Entregue o teu melhor. Sabe o que Deus nos deu diferente dos animais? Deus nos deu uma mente, um cérebro tão poderoso, que soluciona problemas dos mais variados, para trazer soluções a coisas que parecem impossíveis. Muitas pessoas pedem a Deus ao longo de muito tempo, em suas orações, por coisas que Deus não faz e não produz. Tem pessoas que oram a Deus, por exemplo, Deus me dá uma cadeira, me dá uma mesa. Quando Deus olha para a situação e fala, eu nunca, enquanto eu sou Deus, fiz uma mesa e uma cadeira, mas eu fiz uma árvore. Tem gente que sempre confunde o que é para si mesmo, para si próprio fazer, do que aquilo que Deus faz. Deus fez árvores, o resto é com a gente, por isso que Ele colocou em nós o potencial e a mente e a criatividade. Por isso que Ele confiou isso a nós. O que Ele fala para nós é imagine, sonhe, crie, meu filho, para que você possa fazer a diferença. Olhe para as pessoas à tua volta, olhe para a tua esposa, para o teu marido, e imagine em Deus o que Ele pode se tornar, um homem forte, uma mulher forte, que cria, que desenvolve, que soluciona problemas. Olhe para os seus filhos, imagine em Deus o que eles podem se tornar, grandes solucionadores de problemas para a humanidade, inventores de curas, de equipamentos eletrônicos que vão facilitar a nossa vida. Olhe para as árvores e imagine cadeiras, mesas, barcos, instrumentos musicais, uma casa. Imagine, olhe para o lado e veja as oportunidades que Deus está te dando, te mostrando. Só que é impossível fazer isso em pressa. Pare um pouco de correr e imagine. Pare um pouco e fixe o seu olhar em algo. A gente está perdendo o melhor de Deus porque a gente está perdendo oportunidades, perdendo tempo. Nós estamos fora do ritmo de Deus. Eu quero encerrar com essa questão do ritmo de Deus, porque isso para mim é muito interessante. Deus, Ele está sempre se movendo, irmãos. Ele é um Deus em movimento, Ele é um Deus de ação. E tudo o que Ele criou está em um ritmo. Jesus estava sempre no seu ritmo. E é por isso que quando Lázaro morre, e ele ouve a notícia 2 dias antes, ele não vai, ele estava no ritmo, ele tinha algo a fazer. Ele tinha compromissos, ele tinha um propósito. Algumas pessoas acham que Deus vai parar para solucionar o problema dele. Não, irmãos, é você que tem que entrar no ritmo de Deus. Deus está sempre operando, Deus está se movendo na criação. Se Ele não está operando na tua vida, é porque você está fora do ritmo dEle. Veja o que é ritmo. Deus colocou em nós o coração para nos mostrar o ritmo. Eu lembro quando eu era criança e eu ouvi que houve um acidente de carro e as pessoas falaram assim, não, ela estava viva porque foram lá e checaram o pulso dela. Eu não sabia nem o que era pulso. E tentaram ensinar para uma criança o que era isso, e eu ficava tentando colocar meu dedo aqui para tentar ver o batimento. Nossa, dá para ver que está vivo através daqui? Deus colocou em nós o coração, nos mostrar o ritmo da vida. O seu coração está batendo para mostrar para você que existe um ritmo. Deus criou o sistema solar e colocou nele um ritmo. Existe a rotação e a translação. Está tudo se movendo. Tudo está girando, tudo está em ritmo. Existe um ritmo do tempo. Deus criou o dia e Deus criou a noite, para mostrar para nós que nem sempre tudo vai ser como é. Calma,
Ele está fazendo, e não é porque um dia é ruim, que o outro dia vai também ser assim. Existe um ritmo. Deus cria e estabelece as estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, para mostrar para a gente que tudo existe em um ritmo, para mostrar que existe a mudança, para mostrar que nada fica igual, para nos mostrar que nós precisamos estar em mudança e sendo aperfeiçoados por Ele. Tudo está em ritmo, tudo está. Deus criou o efeito da maré. É impressionante, você vai para a praia logo cedo, a maré está lá atrás, e você consegue andar no meio dos corais e aquelas coisas, e ver certas coisas, e de repente 3 da tarde, a maré está alta, você já não vê, mas é o ritmo do mar, o mar vai e vem. Tudo está em ritmo, em movimento. A mulher do fluxo de sangue viu Jesus em ritmo, em movimento. Jesus não ia parar por ela, Jesus nem sabia quem ela era, não sabia o que estava acontecendo, mas ela falou assim: espera um minutinho, eu vou entrar no ritmo dele. E ela dá um jeito, ela sai abrindo espaço. Ela tinha fé, se eu apenas tocar nele, se eu tocar nele, se eu entrar no ritmo dele, se eu der o meu melhor, eu vou entrar no ritmo dele. E ela entra no ritmo de Jesus e alcança a cura que ela precisava. Às vezes, irmãos, não é para onde a gente está indo, mas o que a gente está disposto a deixar para trás. Abraão, que recebe de Deus essa bênção em relação ao futuro, ele não sabia para onde ele estava indo, ele nunca havia estado na terra de Canaã, mas ele estava disposto a deixar tudo para trás. Se eu comecei falando de uma velha criatura que ficou para trás, a gente precisa entender que como a força da gravidade nos puxa para baixo, nos faz ficar aqui presos na terra, é necessário esforço e trabalho para se levantar, para caminhar, para pular. Veja o esforço que o avião faz para romper isso, não é fácil. Quando você está para baixo, se levantar não é fácil. Quando você está triste, decepcionado, mas presta atenção, é com isso aqui que eu vou finalizar. Você veio da terra. Deus te formou do barro dessa terra. Fomos formados da terra, e assim como a força gravitacional, existe uma força que te puxa para baixo, que é o pecado. Você tenta se levantar e as velhas práticas te puxam para baixo. As falsas amizades te puxam para baixo. Para alçar voo é necessário vencer o vento contrário, é necessário esforço, é necessário romper a barreira, é necessário se levantar. Vamos ficar em pé, fiquem em pé. Para vencer é necessário esforço. Eu preciso entrar no ritmo de Deus. Se você está se sentindo sozinho, busque entender como ser uma pessoa que soluciona problemas. Eu estou muito sozinho, solucione problemas, que você vai ver se as pessoas não te ligam. Ninguém quer pessoas que trazem problemas, não. Pessoas querem pessoas ao lado que trazem solução. Eu vejo a minha esposa uma dessas. Nunca vi uma pessoa que soluciona mais problema do que ela. O telefone dela toca todo dia com pedidos, e ela soluciona todos. Então traga soluções, imagine e dê vida ao futuro, queridos. Dê vida ao dom, dê vida ao potencial que Deus colocou em você, de você criar o futuro, para que você possa ser usado por Ele. É um desejo teu, uma nova forma de pensar, porque eu sei como Deus pensa em relação a mim, e Ele me deu o poder da imaginação. E eu vou imaginar, eu vou declarar, eu vou profetizar, e eu vou ver as coisas mudando na minha vida e ao meu redor. Veja, Deus nos chama para imaginação. O que você acha? Pensa, imagine, o que você acha desse cenário? O que você acha do cenário que você está vivendo? Eu vejo Deus te perguntando isso agora. O que você acha do cenário que você está vivendo? Porque Ele chamou o profeta para falar para ele, Ezequiel, profeta Ezequiel, e aí, meu filho, o que você acha? Pode. Tu sabes? Eu sei, mas eu quero que você pense como eu estou pensando. Declare e profetize. Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. É Deus te dando essa oportunidade nessa manhã. Veja o teu cenário.
quero te dar a oportunidade de profetizar em relação ao teu cenário, com palavras audíveis que saem da tua boca. Ore neste momento declarando a vitória, a conquista, a solução, as ideias, os projetos, sobre o cenário que você está vivendo. Fala: Deus, o Senhor me dá o poder da imaginação, mas eu quero a vitória que há no Senhor. Me traga essa vitória. E eu declaro sobre aquilo que eu estou vivendo. Eu vou declarar palavras de vida e de vitória. A partir deste momento, entre em imaginação com o teu Deus e libere palavras proféticas sobre a tua vida. Eu vou dar um tempo enquanto a gente louva ao Senhor. Eu quero você no teu lugar. Profetize contra o teu cenário. Dê vida à tua vida neste momento, no nome de Jesus. Aleluia.